Olá, pessoal. Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que vocês estiverem assistindo essa aula. Meu nome é Wassimo Gones, sou professor de Direito Empresarial e Societário, e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre sociedade anônima, ou noções gerais de sociedade anônima. O meu endereço de e-mail institucional está aí no slide que eu estou compartilhando a tela com vocês, e o meu Instagram também, para quem quiser me seguir nas redes sociais, fazendo a ressalva aqui que esse Instagram, ele não traz apenas conteúdo acadêmico, tá? Tem conteúdo, de conteúdos gerais, vamos dizer assim. Mas então, pessoal, tratando aqui das sociedades anônimas, nós fizemos já a introdução ao direito societário, falamos sobre o conceito de direito societário, fizemos uma conceituação histórica do Conselho de Desenvolvimento das Sociedades, falamos sobre a classificação doutrinária, né, para fins didáticos aí, das sociedades. A última classificação que a gente falou foi sobre as sociedades personificadas e as sociedades despersonificadas, e dentro das sociedades personificadas, chegamos então ao tema das sociedades anônimas. Lembrando que é um tema riquíssimo, tá, de informações, tanto no conceito histórico, quanto no conceito prático, com conteúdo aí que dá para a gente descer bastante, ter uma conversa bem fundamentada. Então, pessoal, sobre a introdução histórica das sociedades anônimas, a gente encontra aí na doutrina autores que dizem que ela surgiu na Idade Média, entre um acordo entre Estado e o particular, em que o Estado otorgava alguns poderes ao particular para que eles cobrassem tributos, e, em contrapartida, esses particulares fundaram algumas associações em que eles entravam apenas com essa documentação dessa cobrança, enfim, participação exclusivamente ali de títulos. Outra parte da doutrina fala da existência ou do surgimento com a Companhia das Índias Orientais, meados lá de 1600, também como um acordo entre o Estado, né, e o capital particular, capital privado, a iniciativa privada, com o objetivo de fomentar ali essa exploração, né, da Companhia das Índias Orientais, que era um projeto de alto risco e alto custo. Então, vamos dizer assim, para a colonização do Novo Mundo, eles criaram esse tipo societário. Então, o Estado participava lá com o capital público, e visando atrair o capital privado, eles criaram essa figura da sociedade anônima que tinha personalidade jurídica própria. E o Estado, então, acabou criando ali, vamos dizer assim, para a captação desses recursos, essa figura, não da forma como a gente conhece hoje, sociedades anônimas, obviamente, mas seria um embrião. Então, pessoal, feito o contexto histórico, para fins didáticos, a doutrina, ou a maioria, né, a doutrina majoritária, ela faz uma divisão didática dessa evolução histórica. E ela divide essa evolução das sociedades anônimas em 3 fases. A primeira fase, a fase do privilégio, ou uma fase de privilégio, a sociedade anônima, numa segunda fase, como uma fase de autorização governamental, e uma terceira fase como a fase de liberdade plena, ok? Então, eu vou passar aqui os slides para vocês irem acompanhando. Então, primeira fase de privilégio, segunda, autorização governamental, terceira fase de liberdade plena. Fazendo parênteses aqui, pessoal, que essas fases não são estanques, então não é a primeira fase, fim da primeira fase e começo da segunda fase. É uma fase de evolução, o que quer dizer que essas fases elas se conectam e existem até a atualidade algumas características de cada uma dessas fases que estão vigentes até o presente momento. Com isso, pessoal, vamos entrar, então, dentro das fases para falar um pouquinho do que tem, né, de conteúdo em cada um desses momentos históricos. Então, dentro dessa fase de privilégio,
é aquilo que a gente falou um pouquinho aqui já na introdução histórica. Então, o Estado visando fomentar, atrair, né, o capital privado, a iniciativa privada, ele criou essa figura, né, da SA com uma sociedade com personalidade jurídica própria. Só que, para participar desta sociedade, era o Estado quem escolhia aqueles que poderiam investir o seu dinheiro. Então, lá dentro dessa, para quem defende o surgimento histórico através da Companhia das Índias Orientais, era o Estado que escolhia aquele particular, visando, obviamente, aqueles particulares que ostentassem um pouco mais de condições financeiras, para que eles participassem desse empreendimento. Então, é uma fase de privilégio. Privilégio por quê? Porque era o Estado que escolhia quem teria o privilégio de poder investir nesta empreitada, certo? Então, um exemplo brasileiro aí de privilégio foi a criação do Banco do Brasil, que foi criado em 1808, e para atrair o capital, né, privado também foi constituído desta forma. A segunda fase, uma fase de autorização governamental. Então, com o Código Comercial de 1807, vendo lá que o Banco do Brasil foi criado em 1808, então, embora esteja localizado como exemplo dentro da fase de privilégio, nós já tínhamos o início ali da fase de autorização governamental na França. Então, o Código Comercial francês, que é datado de 1807, passou a condicionar a criação da SA a uma autorização estatal. Então, o Estado, ele autorizava o particular a criar uma sociedade anônima, tá? Não era baseado, então, somente no privilégio discricionário. Cumpridos os requisitos trazidos pelo Código Comercial francês, o particular, ele tinha o direito de fundar ou criar essa sociedade anônima. Então, é uma fase em que o Estado autoriza a criação do particular, diminuindo assim a sua discricionariedade, e é o que diferencia esse critério de discricionariedade da fase anterior, tá? Da fase de privilégio. A terceira fase, pessoal, a fase de liberdade plena. Então, também surgiu na França, a meados de 1860, 1867, mais precisamente, surge o regime de liberdade plena. O que é esse regime de liberdade plena, pessoal? Obedecidas as regras trazidas pela legislação, ou seja, a lei trazia regras, se eu cumprisse essas regras, eu não precisava mais da autorização estatal, regra geral, né? Então, cumpridas as regras trazidas na lei, qualquer pessoa podia criar uma sociedade anônima. Então, vejam a diferenciação das três fases. Primeira fase, o Estado indica quem poderá fazer parte, totalmente discricionariamente. É a fase de privilégio, ou seja, aquele que é escolhido, ele tem um privilégio que é concedido pelo Estado. A evolução vem para a fase de autorização governamental. O que tem nessa fase de autorização governamental? A lei trazia os requisitos. Se o particular cumprisse esses requisitos, o Estado poderia autorizar, tá, a criação desta sociedade anônima. Então, ele autorizava a sua criação, o que é uma diminuição da discricionariedade estatal. Por fim, a terceira fase, a liberdade plena, fase de liberdade plena, ou seja, cumpridos os requisitos da lei, qualquer pessoa pode criar uma sociedade anônima, não exige mais a autorização estatal, tá? Essa fase de liberdade plena, como eu disse, teve início lá na França. No Brasil, o regime de liberdade plena chegou apenas em 1882. Mas, ressalvando aqui, pessoal, as fases não são excludentes, e existem algumas características de cada uma dessas fases presentes até hoje, tá? Então, elas não são fases estanques na história. Embora hoje, na nossa legislação, no Brasil, prevaleça ou predomine a fase de liberdade plena, existem algumas situações em que a lei ela pode condicionar a fundação de uma sociedade anônima para determinada atividade, tá? Então, por exemplo, pessoal,
uma instituição financeira ou uma seguradora, ela precisa de uma autorização governamental, tá? Para poder funcionar. Então, se eu quero abrir uma sociedade anônima, e essa sociedade anônima vai funcionar com objeto social de instituição financeira ou de uma seguradora, ela precisa de uma autorização governamental. Cumpro todos os requisitos para a fundação de uma sociedade anônima, mas preciso também de uma autorização, em decorrência aí do maior interesse envolvido nessas atividades. São atividades que o legislador entende caras, né, ao Estado, e por isso eles exigem ali uma autorização para o seu funcionamento. Beleza, pessoal? Então, essa introdução histórica aqui para vocês saberem como funciona, qual a fase que nós estamos atualmente e que mesmo estando na fase de liberdade plena, existem aí alguns pontos em algumas situações que vigem as regras das fases anteriores. Próximo ponto, pessoal, as características das sociedades anônimas. Então, primeiro ponto que vocês têm que ter em mente, que as sociedades anônimas têm lei própria, é a Lei 6.404, de 1976, que também é vulgarmente chamada Lei das Sociedades Anônimas, tá? A Lei da SA. Então, essa lei, ela regulamenta esse tipo societário e traz ali inúmeros requisitos e os ditames que devem ser observados para a criação e o desenvolvimento regular das suas atividades. Dentro da classificação didática que a gente fez das sociedades, a gente pode colocar as sociedades anônimas como uma sociedade institucional, tá? Então, ela não tem um contrato social, ela tem um estatuto social. Então, com a forma lá do seu ato constitutivo, é o estatuto, tá? O seu capital social é dividido em ações, não são cotas sociais, são ações. A sociedade anônima será sempre uma sociedade empresária com natureza empresarial. Isso quer dizer o quê, pessoal? Que a sociedade anônima nunca será uma sociedade simples, nunca terá a natureza de uma sociedade simples. Será uma sociedade empresária, tá? Uma sociedade de capital. Não é uma sociedade de pessoas dentro daquela classificação que a gente estudou também, tá? Sociedade de capital. E o seu registro será realizado na junta comercial. Beleza? Então, nós temos aqui, repetindo as características, legislação própria, Lei 6.404 de 76, é uma sociedade institucional, ou seja, não tem contrato social, ela tem um estatuto social. Capital social está dividido em ações. A natureza será sempre empresarial, então será sempre uma sociedade empresária, jamais será uma sociedade com natureza simples, e o seu registro será realizado sempre na junta comercial. Passadas as características, pessoal, temos lá, vamos entrar nas espécies. Quais são as espécies de sociedades anônimas? A resposta está lá na Lei 6.404, e ela traz duas espécies, pessoal. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. O artigo 4º fala lá, para os efeitos dessa lei, a companhia é aberta ou fechada, conforme os valores mobiliários de sua emissão estejam ou não admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários, tá? Então, o que traz ali o dispositivo? A companhia é aberta ou fechada. Para a doutrina, elas são classificadas como a sociedade anônima aberta, ou sociedade anônima de capital aberto, e a sociedade anônima fechada, ou sociedade anônima de capital fechado. A primeira, pessoal, sociedade anônima aberta, ou sociedade anônima de capital aberto. O que significa ser a sociedade anônima aberta ou ter o capital aberto? Significa que os seus valores mobiliários serão admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários. A gente vai estudar depois o que são os valores mobiliários, tá? Mas o que vocês precisam saber é que os títulos emitidos por esta sociedade anônima, ou seja, as suas ações, tá? Outros documentos, outros valores mobiliários que são emitidos para captação de investimentos,
são negociados no mercado de valores mobiliários. Por exemplo, uma espécie de valor mobiliário são as ações. Então, quando uma companhia, uma sociedade anônima aberta, ela vai negociar as suas ações, elas serão negociadas na Bolsa de Valores. Ou seja, qualquer pessoa pode, através de uma corretora de valores, adquirir e vender as ações dessa sociedade anônima aberta, tá? Então, ela é aberta porque qualquer pessoa que queira adquirir essas ações, pagando, poderá ser o seu acionista. Por sua vez, sociedade anônima fechada ou sociedade anônima de capital fechado é aquela em que seus valores mobiliários não são admitidos à negociação no mercado de valores mobiliários, tá? Ou seja, as ações ou os outros títulos de valores mobiliários emitidos por essa sociedade anônima fechada não são negociados na Bolsa de Valores, certo? Então, ela não está aberta a acionistas externos. Via de regra, essas sociedades são as sociedades, são empreendimentos ou grupos familiares que são constituídos. Então, um grupo familiar constitui uma sociedade entre seus membros, ou os membros daquela família, e as ações são divididas entre seus membros. Quer dizer, então, que eu não posso comprar nem vender. Não, as ações podem ser alienadas, né? Podem ser vendidas, mas elas não serão feitas, não, essa venda não será feita na Bolsa de Valores, tá? No mercado de valores mobiliários. Essas ações podem ser adquiridas ou vendidas diretamente com os seus sócios. Então, se eu quero comprar uma ação ou virar sócio acionista de uma sociedade anônima com capital fechado, eu preciso convencer aquele acionista ou aquele proprietário, tá? Aquele sócio dessa sociedade anônima fechada, a vender as ações dele, alienar as ações dele para mim. E isso não será feito através de uma bolsa de valores ou do mercado de valores, será feito entre os particulares, negociação direta com o acionista. Certo, pessoal? Então, seguindo lá pelo artigo 6.400, a lei 6.404, artigo 4º, os efeitos dessa companhia poderá ser aberta ou fechada na forma como a gente acabou de falar. Então, e a gente falou, alienação das ações no mercado de capitais. Então, vamos dar uma olhada, pessoal, no que é, né, o que significa esse mercado de capitais. Quando eu falo que eu posso comprar uma companhia, uma sociedade anônima de capital aberto, ela vai negociar os seus valores mobiliários no mercado de capitais, eu preciso saber o que é o mercado de capitais. O mercado de capitais é a bolsa de valores? Não é só isso, tá, pessoal? Não é a definição correta. O mercado de capitais, ele é o ambiente onde essas operações envolvendo valores mobiliários emitidos por uma companhia aberta são realizadas. Então, é um ambiente de comercialização de valores mobiliários. E valores mobiliários não são só ações, tá, pessoal? Nós vamos estudar mais para frente. Os valores mobiliários são ações, são debêntures, bônus de subscrição, entre outros, que a gente vai passar para vocês logo mais. Então, o mercado de capitais, ele está dividido entre bolsa de valores, que eu acredito que vocês já ouviram falar, mas também existe o mercado de balcão. Então, o mercado de capitais está dividido em bolsa de valores e mercado de balcão. A bolsa de valores, pessoal, muitos de vocês não sabem, tá? Mas ela é uma instituição privada de caráter comercial. Então, é uma instituição privada que proporciona os meios, ou seja, ela proporciona o local, a infraestrutura, o mecanismo, os instrumentos técnicos, os instrumentos materiais para a negociação de títulos de valores. Ou seja, todas as negociações de valores imobiliários são feitas na Bolsa de Valores. Por exemplo, né, o mais comum, a compra e venda de ações. Então, é aquele local em que se concentra, né, todos os interessados em comprar e vender ações, eles vão buscar a Bolsa de Valores, porque é mais fácil ali eu encontrar alguém que quer vender a ação que eu quero comprar, ou vice-versa, tá? Ou um valor mobiliário que eu quero comprar e vice-versa. Então, essa é a Bolsa de Valores. Lembrando, não é, tá, uma instituição pública, não é um órgão público, a Bolsa de Valores é uma instituição privada. Por sua vez, pessoal, o mercado de balcão.
O mercado de balcão é aquele local em que concentra toda e qualquer operação realizada fora da Bolsa de Valores. Como assim, né? Então, por exemplo, pessoal, quando você liga lá para o gerente de um banco, ou, na maioria das vezes, né, o gerente do banco entra em contato com você e oferece uma ação de uma determinada sociedade, essa operação não está sendo realizada na Bolsa de Valores. É o seu gerente do banco que está te oferecendo, olha, compre uma ação da empresa tal, compre uma ação, por exemplo, da Petrobras, compre uma ação da Vale do Rio Doce, temos aqui, ó, uma ação, enfim, Magazine Luiza, você não quer comprar, aqui nós estamos fazendo essa transação, estou oferecendo para você que é uma ótima oportunidade. Essa operação está sendo realizada fora da Bolsa de Valores. Então, quando você autoriza, por exemplo, o gerente do banco a fazer essa aquisição, você está fazendo uma negociação no mercado de balcão. Ou, vamos pensar, quando você, como investidor, liga para o seu corretor ou liga para a corretora de valores por telefone e fala, olha, eu quero falar com o meu corretor e eu quero que ele faça uma compra ou uma oferta de compra de ações de uma determinada empresa. Ó, meu amigo falou para mim que essa empresa está boa agora, de comprar, está barata. Liga lá para o seu corretor e fala assim, ó, quero que você compre tantas ações dessa empresa. Esse corretor vai fazer essa operação no mercado de balcão, tá, pessoal? Então, é quando você não realiza quando você não realiza a operação diretamente na Bolsa de Valores, essas operações são realizadas no mercado de balcão. Então, regra geral, realização de compra e venda, tá? Títulos e valores, né? Valores ali da sociedade anônima são feitos na Bolsa de Valores. Fora da Bolsa de Valores, mercado de balcão. E existe, pessoal, uma entidade, tá? Uma entidade estatal, é uma entidade, tem natureza de entidade autárquica federal, que é chamada de CVM, ou Comissão de Valores Mobiliários. Ela tem a qualidade de agência reguladora. E para que ela serve, pessoal? A CVM é um órgão, então, essa entidade que faz a regulamentação e a fiscalização do mercado de valores. Ela atua ali de 3 formas, ou em 3 frentes. Ela tem a função de regulamentar essas atuações no mercado de valores, ela tem a função de autorizar as atividades, tá, de determinada corretora, autorizar determinados atos das sociedades, e ela tem a função de fiscalizar, ou seja, ela regulamenta, ela autoriza e ela fiscaliza se os agentes envolvidos nesse mercado de capitais estão cumprindo as regras que ela colocou, ou as regras que são trazidas também na legislação. Certo, pessoal? Então, mercado de capitais, era isso que tinha para falar, pessoal. Próximo tópico, Constituição das Sociedades Anônimas. Pessoal, a Constituição da Sociedade Anônima também está regulamentada pela Lei 6.404, de 76. Então, se vocês abrirem a legislação lá e forem no artigo 80, vocês vão ver que existem alguns requisitos para a constituição da sociedade anônima. E esses requisitos, eles são aplicados para tanto a companhia aberta ou a sociedade anônima de capital aberto, como a companhia de capital fechado ou a sociedade anônima de capital fechado. Esse artigo 80 da Lei 6.404, ele traz os requisitos preliminares. Vamos dar uma olhada ali quais são os requisitos preliminares, pessoal. Deixa eu abrir aqui para vocês na legislação. Tenham, pessoal, estudem essa disciplina sempre com a legislação aberta, porque isso aí vai facilitar para vocês na hora de resolver alguma atividade ou para vocês identificarem o conteúdo, tá? Numa questão de prova, que cai ali, texto da lei, quais são os requisitos preliminares, vocês já têm essa facilidade, porque estudaram com base na lei. Então, vou compartilhar aqui para vocês, Lei 6.404, artigo 80. A Constituição, olha lá, capítulo 7, Constituição
da companhia, seção 1, requisitos preliminares. A Constituição, deixa eu ver se eu consigo aumentar aqui para vocês, pessoal, para ficar melhor de vocês lerem. Aqui, ó, a Constituição da companhia depende do cumprimento dos seguintes requisitos preliminares. Subscrição por pelo menos 2 pessoas de todas as ações em que se divide o capital social fixado no estatuto. A realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Depósito no Banco do Brasil, sociedade anônima, ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela Comissão de Valores Mobiliários, então estão vendo aqui, ó, função autorizante da CVM, da parte do capital realizado em dinheiro. Então, a lei traz quais são os requisitos. Vamos dar uma olhadinha ali no primeiro requisito, então. A constituição da companhia depende do cumprimento dos requisitos, dos seguintes requisitos: subscrição por pelo menos 2 pessoas de todas as ações em que divide o capital social fixado no estatuto. Então, pessoal, ele fala que a subscrição deve ser de pelo menos 2 pessoas. Isso por quê? Porque a sociedade anônima é uma sociedade pluripessoal. A gente viu, pessoal, que existe aí uma tendência, tá, do requisito lá da pluralidade, 2 ou mais sócios, ele está sendo mitigado. Existem aí inúmeras figuras já que estão surgindo de sociedades que autorizam a sua constituição com apenas uma pessoa, um sócio, sociedades unipessoais, temos a sociedade limitada unipessoal, a sociedade unipessoal de advocacia, tá? Ou a sociedade subsidiária integral, que a gente já falou também como exemplo, uma espécie de sociedade anônima. Mas, enfim, para a sociedade anônima, prevalece, tá, a exigência de 2 ou mais sócios. Então, ela é uma sociedade pluripessoal. A lei está falando aqui que existe um limite máximo? Não, pessoal, está falando aqui de pelo menos 2 pessoas, tá? Devem subscrever todas as ações. Então, a gente viu que existe as exceções, tá? Então, exceção, quando se tratar de uma empresa pública, por exemplo, poderá ser unipessoal. Quando alguma união é a única acionista de uma empresa pública. Então, ela pode ser uma sociedade anônima, tá? Constituída por uma única pessoa. São as exceções da regra. Ou, como eu já disse agora há pouco, subsidiária integral, que é um tipo de sociedade anônima em que o sócio tem que ser necessariamente uma sociedade brasileira, e que ela tem lá os requisitos da sociedade nacional, que tem sede na administração, né? Sociedade Nacional Brasileira, aquela que tem sede e administração no Brasil. Tem que ser organizada segundo a legislação brasileira. Então, está lá no artigo 251 da Lei das SAs, ou da Lei 6.404, fala, ó, a companhia pode ser constituída mediante escritura pública, tendo como único acionista a sociedade brasileira. Então, exceção ao artigo 80 da Lei das Sociedades Anônimas, é o artigo 251, que fala que pode ser constituída como um único acionista. A exigência qual é? O acionista seja uma sociedade brasileira. Beleza? Então, a sociedade brasileira aqui, ó, 251, fala, a companhia pode ser convertida em subsidiária mediante aquisição por sociedade brasileira de todas as suas ações. Então, ela pode ser constituída como um único acionista, ou ela pode ser convertida com todas as suas ações sendo adquiridas, tá? Por uma sociedade brasileira. Voltando lá para o artigo 80, pessoal. Vamos lá. Inciso 2, realização como entrada de 10% no mínimo do preço de emissão das ações subscritas em dinheiro. Então, pessoal, o que está falando aí? O que significa isso aqui? No ato da constituição da sociedade anônima, seja ela aberta, seja a sociedade anônima de capital fechado, eu tenho que dar como entrada 10% no mínimo em dinheiro do valor, tá, das ações. Então, vou fazer a constituição da sociedade anônima, eu tenho que fazer uma entrada de 10% em dinheiro. Posso fazer constituição de sociedade anônima com capital inicial, capital social em trabalho? Não pode, pessoal. Não é admitido na sociedade anônima, tá?
Uma exceção a essa regra aqui da entrada de 10% no mínimo em dinheiro é quando se tratar de instituição financeira, tá? Para as instituições financeiras, no ato da Constituição, essa entrada tem que ser necessariamente o percentual de 50% em dinheiro. Então, é a exceção que está incluída aqui dentro da cláusula do parágrafo único. Fala que não se aplica o disposto no inciso 2 às companhias para as quais a lei exige realização inicial de parte maior do capital social. Ou seja, observem que não existe exceção para parte menor do capital social. A realização mínima de entrada é de 10%. Pode ser maior? Pode ser maior. Pode ser menor? Não pode ser menor, tá? No inciso 3, depósito no Banco do Brasil ou em outro estabelecimento bancário autorizado pela CVM, Comissão de Valores Mobiliários, da parte do capital realizado em dinheiro. Então, esse dinheiro que eu tenho que dar de entrada, ele tem que ser depositado no Banco do Brasil ou em outro estabelecimento que a CVM autorize. Certo, pessoal? Então, é uma estipulação legal. Vocês percebem que dentro do regramento das sociedades anônimas existe uma rigidez, né, de critérios. Não é livre, como é feito com uma sociedade limitada, com uma sociedade simples. Aqui, a margem, tá, de discricionariedade, ela é bem limitada. Então, esses são os requisitos preliminares para a constituição da sociedade anônima. Se são os requisitos preliminares, quer dizer o quê, pessoal? Que existem outros, tá? Então, os requisitos da Constituição propriamente dita. Então, superados os requisitos preliminares, existe, tanto para a companhia aberta como para a companhia fechada, a Constituição propriamente dita. Só que aqui, pessoal, existe uma variação. Por quê? Os requisitos preliminares, eles se aplicam tanto para a Constituição da sociedade anônima de capital aberto, como para a sociedade anônima de capital fechado. A Constituição propriamente dita vai ter um regramento diferente. Então, a depender se a sociedade tiver capital aberto e a depender se a sociedade tiver capital fechado, os requisitos vão variar, porque uma vai negociar os valores mobiliários no mercado de valores e a outra não. Então, os requisitos serão diferentes. Para a constituição da companhia de capital aberto, os requisitos da Constituição propriamente dita serão também alguns. Primeiro, então, subscrição pública ou sucessiva. O que significa isso, pessoal? Primeira fase, então, superados os requisitos preliminares, para constituir a companhia de capital aberto, eu preciso fazer uma subscrição pública ou sucessiva. Eu preciso, primeira coisa, registro da emissão desses valores mobiliários na CVM. A CVM, Comissão de Valores Mobiliários, vai analisar a viabilidade econômica da companhia, vai analisar o estatuto social da companhia e vai aprovar ou não a emissão dessas ações. Ato contínuo, esta companhia de capital aberto vai precisar contratar uma instituição financeira para a intermediação dos valores mobiliários, ou underwriting, tá? É o termo em inglês. Significa o quê? Essa instituição financeira, ela vai providenciar que os valores mobiliários sejam negociados em mercados. Pessoal, isso daí é uma transação de alta complexidade. Então, após passar pela criteriosa análise da CVM, eu preciso contratar, então, uma instituição financeira para intermediar essa venda dos valores mobiliários. Vai colocar isso daí na praça ou no mercado de valores, tá? Ela vai providenciar que eu compre. Então, imagina que você entra lá no seu site lá da sua corretora, você abre o Home Broker na sua tela e você dá um clique e compra e vende ações. Quem que vai fazer essa intermediação entre o papel que você comprou, a quantidade de papéis existentes disponíveis, e vai fazer essa conexão entre você que está comprando e aquele que está vendendo ou vice-versa, além de uma corretora de valores, é uma instituição financeira, tá? Então, você precisa também cumprir esse requisito. Cumprido o requisito lá, registro de emissão na CVM,
contratação da instituição financeira para a intermediação dos valores mobiliários. O terceiro requisito é a assembleia da fundação. Então, eu tenho que convocar uma assembleia, e essa assembleia vai discutir lá e colocar os parâmetros, as regras da fundação da companhia de capital aberto. Beleza, pessoal? Então, são esses 3 requisitos para a companhia de capital aberto. E para a constituição propriamente dita da companhia ou para a sociedade anônima de capital fechado, é um pouco mais simples, pessoal. Por quê? A subscrição vai ser particular. Lembra que eu falei? Você não negocia os valores mobiliários ou esses títulos no mercado de valores. Enquanto a companhia de capital aberto, ela vai fazer uma subscrição pública, quer dizer, ela vai vender isso ao público em geral, a companhia fechada não. Então, somente os sócios, os fundadores, na constituição de uma sociedade de capital fechado, é que pode exercer o poder de compra dessas ações. As ações não são negociadas com o público geral. Então, eu posso fazer isso diretamente através de uma escritura pública. Então, junto lá os acionistas, os fundadores, a gente procura o tabelionário de notas e, através dele, faz uma oferta de aquisição. Ou seja, estipula-se lá quais serão o percentual de cada um, a compra, quem vai ser o titular de quantidade X de ações. Tá? Feita essa escritura pública, faço uma assembleia entre esses acionistas, tá? E aí, esses acionistas fazem assembleia de fundação. Feita essa escritura pública, no tabelionário de notas, e feita essa assembleia de fundação, eu levo esses documentos a registro na junta comercial, e pronto, a sociedade de natureza empresarial, registrada na junta, já está constituída, tá? Não preciso daquele registro na CVM, não preciso de uma contratação numa instituição financeira, tá? Eu vou direto para a escritura pública, da escritura pública, assembleia de fundação, registro na junta comercial, acabou. Está constituída a sociedade anônima de capital fechado. Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui para o vídeo não ficar muito grande, para não ficar muito pesado, e a gente já volta na sequência, falando do restante aí, do próximo tema, sobre sociedades anônimas. Até já.